Do lado vascaíno, Fernando Diniz pode ter 2 reforços caseiros. O meia Tietê, com o estiramento que o tirou das últimas rodadas, deve retornar, assim como o lateral direito Paulo Henrique, que já está recuperado de dores musculares. Além disso, há uma possibilidade de mudanças também no sistema defensivo. Isso porque o zagueiro Carlos Cuesta, recém-contratado, pode ter uma minutagem já no próximo dia 11. Esse é um jogador que a gente tinha indicado, estava esperando, foi muito bem avaliado por todo mundo, por todo o departamento. É uma contratação bastante criteriosa, um jogador de seleção colombiana, que estava jogando um time importante da Europa, no Galatasaray, e a gente tem muito otimismo com a vinda dele. Agora é hora do Vascão da Gama. Para falar do Cruz Maltino, meu parceiro Rodrigo Brandola. Fala, Brandão. Breno, vamos falar de Felipe Coutinho? Isso porque eu tenho alguns números aqui que são interessantes e que vale a pena trazer para o torcedor do Vasco. Tá certo que o Felipe Coutinho ainda está longe de ser aquele Coutinho que a torcida espera e chegou a ver no início da carreira dele aqui no Vasco, no Liverpool e até no Bayern de Munique, a sua última grande temporada em um clube europeu. E é desde esta época em que ele esteve no Bayern de Munique, na temporada 2019-2020, que o Coutinho não vinha tendo uma sequência de jogos e uma média boa de participação em gols. Em 2025, são 36 jogos com 9 gols e 3 assistências. Isso quer dizer que, em média, ele participa de 1 gol a cada 3 jogos. Um outro dado interessante é que nessas 12 participações em gols, o aproveitamento do Vasco é de 72,2%. São 12 jogos com 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Apenas para comparar, no ano passado, na chegada dele ao Vasco da Gama, foram 18 jogos com 3 gols e 1 assistência. Lembrando que ainda temos 4 meses para o término da temporada. E até aqui ele já disputou o dobro de jogos de 2024. A gente lembra que no ano passado ele sofreu com as lesões, diferentemente do que vem acontecendo em 2025. Em agosto, por exemplo, ele participou de todos os 8 jogos do time, todos como titular. Se falta uma regularidade de boas atuações do camisa 10 do Vasco, pelo menos a regularidade de jogos ou a sequência de jogos ele vem tendo. Valeu, Breno. Valeu, meu parceiro Rodrigo Brandão. É claro que a gente espera muito do senhor Felipe Coutinho e fica na torcida para ele ter uma sequência boa, né? Aproveitar essa data FIFA pra ver se emplaca de vez. Estou cansado de falar do Coutinho utópico, ô Vitor Costa. O Felipe Coutinho, se estivesse jogando o que já jogou outrora, seria cogitado para estar na seleção brasileira, porque a posição dele é uma posição carente. E quando você cobriu o Vasco, você disse que ele voltou para isso, né? Eu ia falar isso agora. O objetivo dele, além, é claro, de tentar dar uma guinada na carreira, talvez o objetivo principal, já são quase 6,99, né? Tô cansado já. O objetivo principal era dar uma guinada na carreira, mas pra quê? Né? Qual a finalidade? A seleção brasileira. Ele tem jogado bem pra um jogador mediano, só que ele não é um jogador mediano. Ele é um craque de bola. Então, com isso... Deixa eu com esse papo paralelo. Irmão, presta atenção no programa, guerreiro. Mas vocês estão falando no ar, né, cara? Não, no ar não. Tá fechando o microfone, Vitor. Mas enfim. Eu tô vendo o Mangueirão ali. Fala, Vitor. Vai Sandu e Volta Redonda daqui a pouco. Tô expectativa. Vamos lá. Se o Felipe Coutinho fosse um jogador comum, o futebol apresentado nos últimos jogos seria um futebol satisfatório. Ele tem jogado bem, fez um gol num jogo, fez um bom jogo contra o Santos, contra o CSA participou da vitória. Só que a gente espera muito mais porque é o Coutinho, né? A gente espera que ele jogue melhor por conta do talento que ele tem. É craque. Agora, como disse o Brandão, a questão física, que tinha sido o maior impeditivo no começo da passagem dele, me parece não ser mais um problema. Ele tá jogando com intensidade por 50 a 60 minutos e é difícil a gente exigir mais do que isso também dele. E tem jogado todas as partidas praticamente. Isso é um bom sinal. Eu acho que naturalmente ele vai recuperar a confiança, ainda vai ser muito útil. Bora falar agora sobre o Vasco, que tenta negociar mais 3 atletas ainda antes do fechamento das janelas de inscrições de jogadores lá na Europa e no exterior, né? Os 3 atletas que não fazem parte dos planos de Fernando Diniz são o atacante Lloyd Augusto, o zagueiro Maurício Lemos e o ponta Jean Davi. 3 atletas que custam pouco mais de R$1.300.000 por mês, não têm sido úteis e, se forem transferidos, vão garantir uma enorme economia na folha e também no dia a dia. Importante registrar que as
As janelas, por exemplo, na Bélgica fecham na segunda-feira, na Arábia Saudita na quarta, Turquia e Rússia permitem a inscrição de atletas até quinta-feira. O Vasco ainda pode contar com os negócios, contar em fazer negócios com a Grécia e México, janela de inscrições fechando na sexta-feira. Na semana passada o Vasco conseguiu se livrar do Esforça, e esse movimento para saídas de atletas fora dos planos do Fernando Diniz é encarado como crucial para a saúde financeira vascaína. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que pode negociar mais um atleta formado na base agora, Leandrinho, lateral esquerdo que tem jogado muito pouco ou quase nada com o Fernando Diniz. Ele chamou a atenção do Bruges, que tenta chegar a um acordo com o Vasco em relação ao negócio em definitivo. A ideia do time belga é comprar o jogador ainda nessa janela de transferências e existe pressa da parte do Bruges, porque a janela por lá se encerra na segunda-feira. Só para registrar, se você não conhece muito do Leandrinho, é legal destacar que ele foi titular da seleção brasileira durante o Sul-Americano Sub-20 e alguém com bastante recurso, embora no Vasco da Gama não tenha tido muitas oportunidades, até porque o dono da posição, o Lucas Piton, está entre os melhores laterais esquerdos do país. Pergunta que eu deixo para você, vascaíno: vale a pena negociar o Leandrinho? Se sim, por qual valor? Já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião. Beleza? Se é Vasco, tá na colina.